E aí, gente? Vamos chegando aí. Opa, aqui. Opa, assim. Tudo bem? Vamos aguardando um pouquinho. Enquanto vocês chegam, eu vou botar uma musiquinha bacana. E aí, Aline? Tudo bem? Olha o Euclides aí. Tudo bem, cara? Deixa eu abrir aqui. Ver se eu boto uma musiquinha enquanto o pessoal chega. Boa noite. Tudo bem? Adriângela também, Letícia, vambora, gente. Noite. Vamos entrar, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Já vamos mandar um aviãozinho para poder convidar a galera. Vamos bater um papo super gostoso hoje. Bora lá, deixa eu colocar aqui, a Carol já tá chegando. Carol chegando. Opa, Letícia, tudo bem? Vamos que vamos. E aí, galera? E aí, Boa Morena, tudo bem? noite. E aí, como é que você tá? É. Agora que te vejo, chega, bate uma alegria. Nem, nem vou botar mais música aqui, até botar uma musiquinha. Você chegou, então nem precisa mais de botar musiquinha. Não, por favor, coloca a música, amor. Não, só no seu encanto. Vamos ficar. Obrigada, hein? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos mandar Todo aviãozinho mundo aí, amor. firme aí, gente, no Tag 21? Quem aqui tá participando? Conta aí pra gente. Eu tô achando que o pessoal que tá fazendo o Tag 21 não tá tendo muita dúvida, não. Ou a gente tá explicando muito bem, É, ou a galera já deve estar dormindo. é o que eu pensei aqui também. Esse povo Porque não o tá aí pessoal, cansado, né? cadê? O pessoal não tá querendo saber das respostas. É verdade. Ou o pessoal não chegou Aí, em a casa Aline aí ainda. manifestou aí. Alguma coisa está acontecendo. A Aline tá dentro. Isso aí, Juliana firme, Ju. firme. Aí, beleza. Todo mundo se Tem a manifestando. energia Isso aí, dentro. gente. Vambora, gente. Interação, né? Vambora. Vamos mandar esse aviãozinho aí. Sapeca esse dedo. Vamos convidar o pessoal. Vamos compartilhar a liberdade. Isso aí, peraí, que eu nem passei aqui também pra galera. Valeu, Juliana. Tá fazendo sentido. Então, ótimo. Ah, que tá fazendo sentido? Amém. Agora você ficou feliz, né, amor? Agora fiquei feliz. Agora estou realizado. Boa noite para vocês. Eu tenho Gente, como vocês não têm cantar. ideia, tanto que o Diego ficou Amém. bravo comigo, porque eu falei. Eu, Me eu, entregou. é, Você ele não falou assim, falou. pô, você me entregou, hein? Amém, amém. Você, você abriu meu coração pra galera. Não, você escancarou. Eu Você falei, meu escancarou filho. por completo. Mas eu expliquei pra ele, uai, gente, como assim? Como é que fala? A dor dele é a cura do outro, né? Como assim? Amém. Que sirva de cura. Não, mas é E a, interessante estar falando. a Adriângela colocou aqui que hoje queria morrer. Como assim, Por quê? Adriângela? A gente Explica falou melhor pra nós. que a gente falou de alienação hoje. Ah, por conta do tema. Será? O Será que tema foi isso? alienação é forte mesmo. Tá doido. Sempre mexe, né? É. É sempre doido, ainda mais quando a gente descobre que a gente é meio alienado. Meio Hum. alienado, né? Mas o pior é que é impressionante como que é muito fácil a gente cair em alienação. É muito fácil a gente realmente dar o nosso poder de decisão na mão do outro. Por quê? Uhum. Porque o ser humano, ele precisa de amor. E nem que seja uma gotinha de amor, nem que seja um pouquinho de amor, ele vai Quem fazer o que aprende a for viver com pouco, necessário. né? Quem aprende a viver com pouco vai se contentando com pouco, Se né? contenta com pouco. E aí, o que que acontece? Eu dou o meu poder de decisão facilmente na mão do outro. Para quê? Para que o outro me dê em troca amor, para que o outro me dê em troca aceitação, para que eu supra as expectativas, para que eu não desagrade. E quanto mais o tempo vai passando, mais automático isso fica.
de uma forma que quando você vê, você já nem sente, já nem sabe mais que você é Uhum. alienado. E aí são uma grande de uma chacoalhada para literalmente te tirar ali daquela situação. E quem Uhum. lembra até do dia da aula da saga, né? Que a gente falando como que Deus, literalmente, ele procura em nós cativeiros. Ele vai estar sempre olhando o que que você está em cativeiro. E Deus vai te tirar desses cativeiros. E um dos grandes cativeiros que um ser humano está colocado é a alienação, né? Sou eu realmente permitindo que o outro me manipule, que o outro vá me levando a decidir pela mente dele. Aham. Enfim, isso é, isso realmente Não, é. e é importante a gente saber o seguinte, gente. O alienado hoje, ele vai alienar amanhã. Tem que ter muito cuidado com isso. Dois pontos que eu acabei não falando hoje, que é importante você saber. Muitas vezes, quem aliena não faz por mal, Não entendeu? faz, nem vê também que está alienando, Muitas né? vezes não tem a intenção. Na verdade, é como se eles recebessem esse modelo e eles enxergam muitas vezes isso como amor, sabia? É, Eles enxergam como cuidado, porque foi assim que eles receberam. É assim que o amor foi expressado para eles, entendeu? isso aí. Então, se você recebe dessa forma, é dessa forma que você vai passar. É sobe. Então, assim, não é porque querem te prender, querem te ver no cativeiro. Não, esquece isso. Né? A gente usa muito esse símbolo do cativeiro exatamente para poder despertar, tem que te incomodar, porque nós Não, ficamos mas é presos no porque é o que sistema. É gera. porque é o que acontece, É o que mas não é gera. porque tem um carcereiro ali do lado, entendeu? Então, muitas vezes isso está presente na nossa casa, os nossos pais, ou meu pai, ou a minha mãe, você tem sempre uma figura mais autoritária ali, né? Eles não estão fazendo isso por mal, eles estão fazendo porque é assim que eles sabem fazer. Você pode olhar para trás que você vai ver esse modelo se repetindo. Você vai ver esse modelo vindo há gerações, entendeu? Porque entende que amor é isso. Entende que é assim que a coisa funciona. Eles sobreviveram com pouco. Então, quem sobreviveu com pouco tem pouco para passar para frente. Sabe? É igual a minha irmã. Quer dizer, a Carol também, depois que a gente casou, ela começou a reclamar. Quer dizer, antes da gente casar, ela já reclamava das minhas mordidas, né? Mas eu lembro mais da minha irmã. A gente ia dividir um lanche. Quer dizer, geralmente eu comia o meu e depois queria pegar um pedaço dela. Quer dizer, isso replica no casamento, né, amor? Mas o que acontecia que a Camila fazia? A Camila ia e botava um dedo. Ela demarcava a minha mordida com o dedo dela. Porque na cabeça dela, poxa, o que ela tinha era pouco. Se na cabeça dela o que ela tem é pouco e ela tem que dividir com alguém, o que ela faz? Ela vai restringir o que ela vai dar para outra pessoa. Por que eu usei esse exemplo da mordida? Achei até grande. Por que eu dei esse exemplo? Porque no amor é assim, gente. Se você cresceu recebendo pouco, fazendo muito, esforçando para poder ganhar um sorrisinho de canto de boca, aquilo ali custou caro para você. Então, se custou caro para você, você vai cobrar caro para passar para frente. Então, a gente acaba criando o mesmo ambiente de alienação, a gente acaba criando com os nossos filhos. A gente acaba criando o nosso ambiente de trabalho, a gente replica, a gente entende que a linguagem de amor é essa. Então, a primeira coisa é ficar sossegado com respeito a isso. A gente não está aqui para poder levantar culpados. É para despertar a sua responsabilidade de se manter nesse cativeiro. Entendeu? Você precisa enxergar primeiro. Porque se você não enxerga o cativeiro que você está, você transforma cativeiro em casa. Você quer morar aí, entendeu? E muitas pessoas constroem casas num ambiente cativeiro. É porque é o Então, que conhece, né? é. É. E acho que só funciona daquele jeito. Entendeu? É, entanto que a gente teve algumas perguntas em relação a esse tema, sabe? Ah, Uma delas vambora. é: por que é tão fácil se deixar ser manipulado? Ou seja, né? Por que é tão fácil cair nesse Porque jogo e você. Eu vou começar e você termina. Porque você não sabe quem você é, você não reconhece o teu valor, porque você é um dependente emocional, você depende da aprovação dos outros. Então, se você junta isso tudo é bombástico, entendeu? Uhum. Porque a partir do momento que você começar a enxergar quem você é, entender a sua identidade e assumir o seu papel de estar no controle,
isso vai começar a te incomodar, né? Tanto é que hoje, por que incomoda tanto um tema desse? Porque, poxa, eu não estava nem mexendo nisso. Para que você foi mexer nisso? Eu já estava acostumado. Você acostuma com essa condição. Agora, essa condição de alienado, ela cobra um preço alto da tua vida. Por quê? Porque É. você não vive, literalmente isso. Você abre Você mão não da vive a sua sua vida. própria vida. Exatamente. É. É assim que A, ver- funciona. a verdade é que quanto mais frágil for o meu eu, por isso que a gente aqui no TAG a gente fala tanto sobre restaurar a identidade, né? Sobre resgatar, sobre realmente ativar a sua verdadeira identidade. Quanto mais fraco for o meu eu, mais facilmente eu vou deixar entrar para dentro de mim tudo que vem de fora. Então, se eu não sei quem eu sou, uma crítica que vem de fora já me desestabiliza. Se eu não sei quem sou, é uma cara feia diante de uma situação na qual não supri as expectativas já me deixa abalado, já me deixa abalada. Então, qual é o caminho para sair cada dia mais das manipulações, de qualquer forma de alienação que você possa estar sofrendo? Resgatar a sua essência, resgatar o seu eu. Literalmente como igual num submarino. Por que que o submarino não dá ruim quando ele afunda? Porque a pressão interna no submarino é muito maior do que a pressão de fora. Então, ou seja, o que está dentro de mim precisa ser mais forte do que o que está fora. Tá dando para entender? Então, quanto mais Eu eu vejo o negócio aqui. Vai lá. souber quem eu sou, quanto mais eu ativar a minha identidade, voltar à minha essência, realmente estar firme, eu e Deus, eu preencher os Uhum. meus vazios, eu me amar, eu gostar da minha companhia, eu realmente me dar o que eu preciso, o que me faltou na infância, eu ser o meu maior motivador. Enfim, tá vendo? Quanto mais eu estou forte, menor a chance de que manipulações venham sobre mim, de que alienações venham sobre mim na minha vida, entendeu? É por isso que, então, inclusive, a gente recebeu aqui perguntas sobre o cônjuge manipulando, o cônjuge alienando. Presta atenção e veja a coisa de uma forma diferente agora. Será que a culpa é por completo do alienador? Será que a culpa é por completo desse cônjuge? Será que a culpa é por completo de quem realmente tá te alienando? Deixa eu te falar, quem está sendo alienado está aceitando. Então, se você a partir de agora não aceitar mais essa alienação, estiver forte dentro de si mesmo, estiver com o seu eu forte, você para com essa alienação. Tá Até entendendo? só voltar um Então não passo é o atrás aqui, outro. amor, Só para eu pra gente não finalizar, só perder para o eu que você está finalizar falando. rapidinho. Só para eu finalizar. Então, quem tem que mudar? Quem tem que mudar primeiro é você. Quem tem que mudar primeiro sou eu. É quem enxerga primeiro. O alienador, ele ainda pode continuar tentando te alienar, só porque daí, se você tá forte, se você mudou, se você tá com posicionamentos diferentes, nunca mais vai ser da mesma forma. Pode continuar aí. Não tô falando, alienador ele perde poder, né? Se o alienado ele sai desse papel, não tem que alienar. Mas enfim, eu só quero dar um passo atrás, porque você falou do submarino. Gente, Porque entenda o isso é seguinte. tão forte que, por exemplo, tanto que o Diego falou, que não é por maldade. Se deixar o Diego me aliena facinho. Se deixar Aonde? eu. Quê? Que isso? Que papo é Se esse? deixar eu te alieno facinho. Ou seja, por exemplo, duas pessoas com poder de persuasão, duas pessoas com. A chance de realmente, por exemplo, um cônjuge alienar o outro é gigante. Só que aí a questão é: e aí, você é forte dentro de si mesmo ou não? Né? Então eu vou pegar a sua força dentro de si mesmo, porque eu vou voltar a um passo que eu estava te falando, que era do submarino, para falar Uhum, de ambientes tóxicos, né? uhum. Porque você precisa perceber, você não tem tem ambiente que você ainda não está preparado para ele. Tem ambiente que você vai chegar e você vai sentir, você vai estremecer ali, você tem que ter essa percepção.
Isso é Tem legal. ambiente que é tão Muito bom. tóxico que você chega cheio de certezas. Aí daqui a pouco você está voltando aos velhos padrões. Entendeu? Você entra como um leão e sai que nem gatinho, né? Você sai que nem gatinho. Então, assim, você tem que perceber, poxa, aqui eu tô como gatinho, então eu não posso ficar muito tempo aqui. Eu tenho que contar no relógio, ó, porque senão isso aqui vai voltar, eu vou dar passos para trás aqui. E eu vou voltar na É, isso é condição que eu era. perfeito. Então, muitas vezes você chega, a gente chega, tá fazendo uma visita, né? Chegou uma visita, chegou aquela tia chata. Eu vou usar a tia chata, né? Aquela tia chata opressora que oprimiu todo mundo. Eu falo esse negócio de opressora que dá uma ideia de esquerdista, mas enfim. Mas aí chega aquela tia chata, que ela vive, não sei o quê. Aí chegou, sabe aquela, que o ambiente fica pesado? O ambiente pesa. No que o ambiente pesa, cara, você não é obrigado a ficar ali. Você começou a Aham. sentir que você está começando a rir de piada que você não acha graça. Você começou a perceber que você está tendo frio na barriga por perceber reações alheias. Você começou a perceber que você está começando a desempenhar um papel de poder segurar o ambiente ali, manter a ordem, manter a conversa boa na mesa. Cara, não fica aí. Entendeu? Por quê? Porque a pressão de fora está maior do que a pressão interna. Ah, significa que eu nunca mais vou me relacionar então com a minha família? Não, não é isso. Você vai se relacionar, mas você vai se preparando para se relacionar. Então, hoje, eu consigo ficar 15 minutos. Amanhã, eu vou conseguir ficar 40. Até que vai chegar o dia que eu consigo passar o dia, sem que seja abalado em mim a convicção de quem sou. Entendeu? Sem que eu tenha que entrar em papéis que não são meus. Sem que eu tenha que me posicionar diferente para agradar fulano ou ciclano. Entendeu? Essa analogia que a gente faz aqui com o submarino é muito ilustrativo nesse sentido. Por quê? Porque um submarino, para ele alcançar profundidades maiores, ele já sabe que vai encontrar uma pressão maior lá embaixo. Então, ele aumenta a pressão interna. É. E assim, somos nós nos nossos relacionamentos, nos sistemas que estamos inseridos. Né? Então, se você está num sistema e que você está vendo que aquele sistema ele está te oprimindo, ele está te deformando, opa, eu não posso ficar muito tempo aqui, senão eu vou sucumbir a ele. Então, eu vou administrando até chegar ao ponto que a pressão interna, a pressão que eu carrego, a convicção que tenho, quem sou, do que quero, do que posso, do que foi conquistado por mim naquela cruz. Quando eu tenho a convicção disso, aí não é o ambiente que mais me influencia, sou eu que influencio o ambiente. E à medida que você vai mudando, É, literalmente, fala assim, não é, amor? O ambiente não vai mudando? As pessoas vão mudando. vai. É como É, um tabuleiro de é, xadrez. é. Isso é fato. É, porque primeiro mudo eu, né? Depois as circunstâncias mudam. E as circunstâncias mudam porque eu mudei. Então, eu estando diferente no mesmo ambiente, esse ambiente nunca mais vai ser o mesmo. O Ele vai sistema nunca mudando. mais vai É só ser o ter mesmo. paciência. É. Mas tem que ter Só que eu paciência, né, preciso amor? mudar Porque de não é da noite verdade. pro dia, não. É, eu preciso mudar de verdade e eu não posso mudar esperando que os outros mudem, né? Tem que ser uma mudança assim real, uma mudança na qual eu não estou esperando mais o outro, uma mudança que realmente sou eu querendo ali me preencher e o que vier dos outros tanto faz. Mas essa questão mesmo que você falou de ambiente tóxico, ela é sinistra, porque realmente o ambiente no qual eu sou colocado, eu acabo refletindo esse ambiente. Então, assim, vejam bem, por exemplo, até a adoração. A adoração é o quê? É refletir aquele que você relaciona, aquele que você admira, aquele que você idolatra. Por isso que Deus fala que a gente só pode adorar a Ele. Por quê? Para que a gente esteja refletindo Ele, né? Agora, se eu estou num ambiente tóxico e nos quais eu tô ali me relacionando todo momento com aquelas pessoas, naquele ambiente ruim ou naquele ambiente confortável demais, naquele ambiente que nunca me leva a realmente voar, naquele ambiente que o conforto é tão grande, é tão bom, que para que eu vou querer voar? Coitadinho, você Quando não eu precisa estou fazer isso. Para com inserido isso. em ambientes assim, eu começo a refletir esses ambientes. Então, ou às vezes num ambiente de crítica demais, num ambiente de muito julgamento, num ambiente que você vai começando a refletir aquilo, você vai começando a ficar a perder a sua paz. Então, ou seja, o ambiente é importante.
o ambiente. Então, eu preciso cuidar disso. E então, a primeira coisa é ir mudando a pressão interna dentro de mim, mudando quem eu sou, revendo a minha essência. E dependendo do jeito que for, o ambiente tóxico, eu preciso reduzir a conta gotas. É um dos motivos que a Bíblia, por exemplo, sempre manda a gente sair da casa do pai e da mãe. Se eu continuo na casa do pai e da mãe, o que que eu vou? Eu vou continuar refletindo ali. Aquela coisa, né? Legal. Aquele padrão, eu nunca vou viver o novo. Eu nunca Legal. vou viver o diferente. Legal, Espero porque é que um esteja ambiente fazendo tóxico. sentido. Então, é legal o que você falou, porque é um ambiente tóxico, então não é simplesmente um ambiente opressor, né? Um ambiente horroroso, de sofrimento, de Não, humilhação. tem Quando ambientes fala de que ambiente, é estagnam. ambientes muito bons que são tóxicos. O que é toxicidade? É quando você sai do seu papel principal e passa a exercer papéis Secundário. coadjuvantes, secundários. Papéis É. secundários se tornam primários. O que Uhum. fala da presença do pai e da mãe? Entenda, gente. Pai e mãe é uma bênção. É uma bênção. A grande questão é que enquanto você está na presença deles, qual que é o seu papel? De filho. De filho. Uhum. E quando é sempre. Tanto é que se você vai fazer uma visita na casa da vovó, certo? Você está lá na casa da vovó, sua filha está perto, seus filhos estão perto, aí eles vão fazer uma coisa que você não concorda. Você já olha, já briga. Qual que é o olhar automático dos filhos? Eles vão buscar o olhar de quem? Da avó. É. Porque Do filho vô. entende de autoridade. Ele entende que Uhum. naquele ambiente existe alguém que tem uma autoridade acima da sua. Na verdade, só filho Entendeu? não, né? Todo mundo sabe Todo quem é a mundo, eu estou falando autoridade. porque criança você não precisa nem ensinar isso para ela, é automático, né? Ela percebe as coisas. É, Então é por isso. Por quê? Porque você, uma vez que você casa, você precisa ser o quê? Você precisa ser marido primeiro, depois você precisa ser pai. E você não consegue fazer isso na presença dos seus pais. é, Por quê? Porque na presença dos seus pais, seu papel primário é outro. é, Aí torna é, tóxico para você. Por quê? Porque ele vai complicar para você nos outros papéis que são de grande importância na sua vida hoje. Aí fica é, tudo embolado. Embolou, pode esperar que o pepino venha, entendeu? É é, questão de tempo para as coisas começarem a pipocar. Vamos exatamente. começar. Tem mais pergunta aí, amor? Ixi, tem Semana um passada também monte. sobrou, né? Ficou pergunta para trás semana passada, né? Uhum. Mas não foi tanto, não. Que É? aí perguntaram também por que é tão difícil se libertar. Que aí tem a questão de por que é tão difícil libertar? Para eu me libertar, eu preciso encarar, eu preciso passar pela verdade, né? O que que a Bíblia nos diz? Que a verdade é a que liberta. E passar por verdades dói demais. Passar por traumas, essa passagem aí da verdade, essa passagem por dores, dói demais. Eu literalmente vou ter que sair do meu confortável, Incomoda vou ter que sair do demais. que eu conheço. Então, vai ser desconfortável para mim. Para libertar, eu preciso o quê? Romper. Eu preciso romper uma barreira, eu preciso romper uma algema, eu preciso romper algo que está me prendendo, eu preciso desagradar alguém, eu preciso de não suprir expectativas. Então, deixa eu te falar, você quer viver o É, novo? Você quer ser livre? Presta atenção, gente, que eu sinto que isso aqui é para alguém. Você vai incomodar, você vai deixar de suprir expectativas, você vai desagradar. Você vai ser criticado. Presta atenção, porque eu não tô falando que talvez. Eu tô falando que você vai. Então, se você estiver incomodando pouco, se realmente você estiver agradando todo mundo, se você for bonitinho para todos ao redor, presta atenção, porque talvez você tá vivendo uma vida para o outro. Então, se realmente você quer viver o novo, já esteja sabendo, já esteja pronto, que vão ter caras feias para você. uhum. Vão ter críticas. As pessoas, aliás, elas não vão entender o que você está fazendo ali de diferente. Então, ou seja, será que é difícil eu me libertar? Será que é difícil eu viver o novo? É dificílimo. Eu vou sair do que eu conheço, eu vou sair daquilo que é cômodo para mim, eu vou E quebrar mudar o meu padrão, né? ambiente, eu vou desagradar pessoas e
muitas pessoas, muitas foi péssimo, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não estão prontas para isso. Não estão preparadas. Mas sabe por que não estão preparadas? Porque estão vazias por dentro. Porque a pressão interna tá muito pequena. Por isso que a gente fala, sempre comece o seu processo se enchendo. Sempre comece o seu processo se curando. Sempre comece o seu processo olhando para dentro. No seu casamento, por exemplo, se você não fizer isso, você não vai conseguir mesmo, não. Entendeu? Então, assim, a gente realmente precisa compreender que é tudo sobre olhar para dentro e olhar para o alto. Então, até mesmo a situação mais difícil que você estiver passando, E se outra você coisa tiver aqui, forte por você é dentro, polêmico. você passa. Você Pode é ser polêmico polêmico. aqui. Porque muita gente fala de liberdade, mas na verdade não quer se libertar. E esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes você pinta como liberdade só uma condição um pouco melhor do que a que você tem. Porque a Mas liberdade, ela vai na verdade, surgir. você quer manter um monte de remendo, né, amor? Exatamente. É igual você pensar no. Vamos pegar um paralelo aqui na Bíblia, né? A gente pegar lá o povo escravo no Egito há 400 anos. Eles estavam clamando por uma liberdade, mas a liberdade que eles queriam era diferente da liberdade que foi entregue. A liberdade que eles queriam era uma condição melhor, Uhum, entendeu? Eles queriam que o senhor deles, assim, o dono deles, fosse mais bonzinho, entendeu? Eles uhum. queriam receber 13º, eles queriam receber férias, eles queriam receber gratificação, eles queriam receber. É, Eles não estavam dispostos literalmente a serem livres. Por quê? é. Porque liberdade tem preço, gente. Liberdade Liberdade de conquista, né? tem preço. Então, assim, leva-se tempo. Ah, quanto tempo leva para eu me libertar? Ah, depende da tua vontade de ser livre. Tem É, gente que tem uma vontade louca de se libertar e que se liberta assim, ó. é, Agora, tem pessoas que têm tantas amarras na verdade, as amarras que ela tem são as amarras que ela mais esconde, que ela não enxerga aquilo como amarra. Ela não enxerga aquilo como uma corrente no pé. Ela não enxerga. Ela chama, sabe de quê? Ela chama de amor. Ela chama de cuidado. Ela dá vários nomes bonitos, mas que no é. fundo tem só um nome, é culpa. É, nesse momento existe uma tensão entre o casal, né? Por quê, mano? Eu tô sossegado. A tensão tá em cima. Aqui embaixo tá tranquilo. Claro, né? Que eu que te avisei, né? Eu falei, vai cair o negócio. Vai cair. Tá vendo, gente? Eu tenho fé, eu Marido tenho é fé. tinhoso. Eu O tenho fé. Diego parece que não, mas ele é. Bem complicado. Mas Mozão, vamos nessa, né? Que os homens não escutam mais as mulheres, né? As mulheres são mais sensíveis. te amo, minha flor. Ó, Aham. eu olho pra cima e te Ou vejo. seja, tá vendo, gente? Isso é dia a dia de casamento, dia a dia de casal. Viu A só? É gente vida real. avisa. Tag é vida real. Não é nada pintado, bonitinho, não, entendeu? Ah, é tudo Uhum. perfeito, tudo funciona. Não, é na real, assim, é. É tete a tete. Isso Isso aproxima a aí. gente das pessoas. Ó, o Euclides falando que escuta, escuta, Isso é olha aí, tá sabedoria, vendo? isso é sabedoria. Parabéns, viu? Isso é Parabéns. sabedoria, cara. Ensina meu marido, por favor. Eu não só Ensina. entendi, eu só acho que você não estava do meu lado, não, viu, bichão? Isso aí não me ajudou, não. Essa frasezinha sua aí dificultou o negócio pro meu lado, mas tudo bem. A gente não guarda ressentimentos, a gente age em perdão, entendeu? Amor. Mas a Letícia tá meio reflexiva aí, se realmente isso é verdade. Uma mãozinha no queixo. Não, a reflexão é a É, mãozinha no queixo. Só tá amar. reflexiva. Ah, entendi. 24 anos, né, Euclides? Garoto esperto. 24 anos de praia. É, Entendi. Então, o Diego tá há com esperança. força Qual que foi a parte aí. que travou aí, amor, para você? Foi da liberdade? Tá Pois falando da é. liberdade? Uhum, uhum. Tá. O que eu tava... Esse tema... Vamos cortar esse tema agora, desse negócio de homem teimoso, e vamos pro de verdade. É.
De verdade? Meu Um filho, esse tema é de um tema de verdade. verdade. Eu posso fazer. Vamos fazer uma live lá no Tag Leona, gente, só sobre a teimosia dos homens. Bora? Quem tá aí dentro comigo? Vamos embora discutir sobre isso e juntas estarmos nos fortalecendo como leoas. Amém. Eu entro em oração por vocês. Vai ser benção demais. Mas o que eu estou Ah, falando, eu lembrei aqui, ó, que eu creio que foi a parte que parou. É hum. porque nós, muitas vezes, nós falamos que queremos algo, mas a gente não está disposto a pagar o preço por ela, entendeu? Ah, sim, A isso é gente verdade. fala de ser libertado, mas na verdade a gente gosta do negócio, a gente Ó, eu precisa só quero daquilo, comentar entendeu? que a mulherada gostou do meu tema aqui, minha sugestão de tema de live, hein? É. Ah, gostaram? Gostaram, adoraram. Amém. Então vamos Para chegando. você Depois ver, a não gente estou vai. sozinha nessa. Não estou sozinha. Amém. Eu também creio que eu não estou só. Só não tem o Euclides do meu lado, mas tem alguém que está comigo. Ah, vamos voltar então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Te amo, Euclides. Você é fera. Mas o que eu estava falando Hum, é porque liberdade tem preço, entendeu? Liberdade, ela exige maturidade. A é. nossa alienação, ela tá vinculada à nossa infantilidade. Valeu, Tiagão. A nossa infantilidade. Tiago A nossa puxa saco. alienação é a criança precisando de atenção. É a criança fazendo de tudo para poder receber atenção. E se a gente recebeu pouco lá atrás, a gente fica preso nessa dinâmica, entendeu? Do pouco. A gente fica travado. Uhum. Valeu, Euclides. Já sei que você está cercado aí, né, bicho? Beleza. Depois a gente tem uma conversa melhor. Vambora. Entenderam, gente? Então é por isso que é difícil libertar. É difícil libertar porque a criança está gritando. No dia que a criança parar de gritar, não vai ser mais difícil. Porque adulto não aceita isso. Ih, Uhum. doeu aí? É, porque adulto não aceita isso. Então, se está preso, tem alguma dinâmica infantil aí não resolvida que está se replicando e está intensificado dentro de você. No tag, a gente até pede para você pegar sua fotinha de criança, lembra? Ficar olhando. É. Tipo, quem está falando aqui agora? É a criança ou é o adulto? Entendeu? A alienação está muito ligada ao nosso lado infantil não resolvido aí, que fica permeando a nossa mente. Mais perguntas, Essa, amor? essa história de criança é tão assim que uma das outras perguntas é por que eu não consigo escolher a quem posso desagradar? Acho que está querendo dizer assim, Entendi. né? Por que que não consegue desagradar? Porque tem certas pessoas, inclusive, que ela sai agradando e passando por cima de si própria. Isso está completamente relacionado à criança interna. Por quê? Porque a criança interna ela precisa de amor, ela precisa, né, de que Atenção. deem amor para ela, deem atenção. Então, nós somos capazes de muitas coisas para poder ter essa atenção, para poder ter esse amor. Então, enquanto eu, como adulta, não assumir agora o meu papel de cuidar de mim, de me dar amor, de me dar motivação. Gente, é sério, não fica mais esperando motivação dos outros, não. Essa foi uma das coisas que eu aprendi que mudou a minha vida. Foi literalmente parar de esperar a motivação dos outros. Eu me motivo. Por que que o outro tem que me motivar? Aprovação, filho, A aprovação, né? Bíblia mesmo diz tantas coisas a meu respeito. Deus é nosso maior motivador. Ele tem olhado para nós e falado assim: caramba, o que que vocês estão esperando mais? Tá esperando mais a aprovação do outro, tá esperando mais a motivação vinda do outro, tá esperando mais isso. Só que o que Deus quer? Que você assuma esse adulto aí que você é agora e cuide de si próprio e deixe ele também cuidar de você. Então, Exatamente. quando a gente realmente passa essa mudança e passa a entender agora, a olhar para dentro e me dar o que eu estou precisando ali naquele momento, é impressionante. Como que toda e qualquer situação de dependência emocional, de alienação, vai diminuindo cada vez mais na nossa Uhum. vida. Então, ou Aqui, até, seja, quem aqui. tiver. Você leu aqui também, amor? Gostei aqui, ó. O excesso de ninho adoece o passarinho e a falta dele também. Verdadíssimo. Perfeito, o excesso ou a Exatamente isso. falta de amor, né? É, E é até o que a adoece gente mesmo. estava falando aqui na live, da questão de que, inclusive, o excesso do ninho, ele também é tóxico.
Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas, gente, porque muda a vida da gente. Uhum, muda E a aí, nossa para a forma de próxima enxergar pergunta, e de encarar a vida, né? olha só, Mas, tem um aqui que é bem bombástico, hein? ah, Cônjuge alcoólatra e que quer ter a vida solteiro. O que fazer? Conversar já não adianta mais. Na verdade, eu acho que inclusive essa pergunta ela vai para muita gente que inclusive já não tem mais conversa no casamento, já não tem mais conversa com o pai, com a mãe, com relacionamento. Tem a questão específica do alcoolismo, né? não, eu ia falar Mas até de como essa conversa ocorre, sabe? hum, Porque, assim, existe um conflito. Tem que entender que alcoolismo é uma doença, né? Alguém que perguntaria o que ela faz ainda nesse relacionamento. É uma boa pergunta também. Mas a grande questão é que existe duas necessidades aí, né? Que por vezes elas se mas somam e por vezes elas se conflitam. A grande questão é, primeiro, falando do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença. Que nível de alcoolismo é esse? Né? Que ela está falando de como é que é? Ele é alcoólatra e não tem conversa? e quer ter vida de solteiro. O que fazer? Conversar já não adianta mais. Eu queria ver a foto desse caboclo, sabe? Eu acho que o traço de caráter dele diz muito a respeito dele. Esse tipo de posicionamento, né? Esse Uhum. posicionamento de homem que casa e quer manter vida de solteiro, isso está muito ligado com rigidez, né? É. Homem que não, que o coração já tem dono, sabe? Geralmente homens assim são homens muito ligados às suas mães, né? Não se Não, permite envolver no relacionamento, né? exatamente, não se permite envolver afetivamente, né? Às vezes até É. existe sexualidade, mas falta afeto, falta vínculo, né? Então esses homens acabam fugindo. E Mas o é alcoolismo interessante. também tem raiz. Ah, fala. Não, mas até é porque falaram aqui da questão, né? O que que essa pessoa ainda faz nesse relacionamento. Mas é interessante, gente, como que quando uma pessoa com a se coloca de uma forma que ela está em intercessão, ou seja, ela está completamente conectada com o Pai, realmente entregou por completo esse relacionamento. E que ela entra numa jornada de olhar para dentro intensa, inclusive entendendo por que que ela foi se meter num relacionamento desse tipo. E então curando o processo pelo qual ela passou desde lá na infância, que gerou isso nela, que levou ela a esse relacionamento abusivo. Ela vai começando a mudar e até mesmo numa situação dessa, é possível sim a gente ver muitas mudanças. É possível sim um casamento desse mudar. Só que essa pessoa ela precisa primeiro entender que ela precisa mudar. Ela, Uhum. Uhum. de entender, inclusive, por que que ela ainda ela tá coisas que, por exemplo, ela não tem colocado de limite, porque ela precisa colocar limite ali nesse casamento. Então, por exemplo, provavelmente essa pessoa que fez a pergunta, ela se porta com esse marido muito mais como mãe dele do que literalmente como esposa. E Interessante. enquanto ela continuar nesse papel errado, enquanto continuar sendo mãe, enquanto continuar passando a mão na cabeça, enquanto continuar tolerando tudo, ela vai continuar tendo esse casamento da mesma forma. Eu acho que é uma dupla dependência. É. É. Então, assim, é possível, é impressionante o que acontece quando uma pessoa ela decide olhar para dentro. Igual eu dei o exemplo aqui, no nosso casamento, que quando eu finalmente decidi que eu não ia mais ficar olhando defeito do Diego, que eu não ia mais ficar esperando que o Diego ia me dar. Quando eu decidi de uma vez por todas, eu fui entender, inclusive, por que que eu estava no relacionamento que a gente estava daquele dia, daquele jeito. Eu descobri cada coisa desde a minha infância que vocês não acreditam. Fui descobrir padrões de relacionamento meu com a minha mãe, né, com o meu pai, enfim. Por isso que é importante que a gente entre nessa jornada de olhar para dentro. Então, porque
provavelmente uma pessoa assim, ela tolera, não tem colocado limite em muita coisa, ela tem estado com muito medo de desagradar, ela tem estado querendo suprir expectativas, com certeza. Não sei se está fazendo sentido. E é impressionante quando a gente se posiciona, quando a gente realmente começa a se posicionar de verdade, a situação começa a mudar. Uhum. Ah, começa. É engraçado Claro. porque quando você muda, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, é como um tabuleiro de xadrez, sabe? Quando uma peça ela muda, as outras elas vão se não, como é que é? Reajustando. Reposicionando, Vão se reajustando. reajustando. Elas vão se reajustando ao redor dela, entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de casamento, primeiro, é interessante essa viagem, né? Que a gente fica buscando essa viagem de sair para dentro. Porque a gente começa a entender as nossas motivações em tudo, né? Assim, É. uma análise profunda, e a gente já vem fazendo uma sequência, a gente está falando de casamento. Por que que você escolheu ele? O que que você via nele antes que você não vê hoje? Né? É, por que que ele se encaixou tão bem no modelo de casamento que você gostaria de ter lá atrás, mas agora na prática isso não funciona? Como é que está o Uhum. lado dele também nessa história? Agora, entenda, você não vai mudar o teu marido. Você não tem autoridade para mudar o teu marido, você tem autoridade para mudar você. É. Então aí entra no que a Carol está falando. A partir do momento que você vai tendo a consciência e você vai mudando, você vai gerar um incômodo lascado. A princípio, a coisa vai piorar. Mas na insistência, na persistência, quando eu falo persistência, é você não arredar o pé. Você já está em É. oração. Você está buscando a direção de Deus. E você está ali, né, nesse processo de cura da tua alma, você vai se posicionar diferente. Você vai acabar empurrando ele para um posicionamento. Entendeu? Uhum. Ele vai enxergar que ou eu mudo ou eu perco essa mulher. Entendeu? Ó, gente, é tão Aí interessante. que é o ponto forte da mudança. Porque foi no nosso casamento foi assim. Eu não tenho É. 28 anos de casado, né? Mas nós temos o tempo que nós temos de casados, a gente passou muito por isso. A Carol ela começou a enxergar as coisas antes. A Carol começou a ter a percepção antes, inclusive da nossa família de origem, da minha e da dela. E ela começou a procurar, enquanto ela tentava fazer com que eu mudasse ali na porrada, na pancada, Amarra. na amarra, isso só inflamava mais o casamento, inflamava mais a discussão. Por isso que eu falei assim, como é que é conversado isso, né? Isso é É. conversado no respeito ou no supapo, né? Então, assim, porque a gente perde as referências quando a gente entra nesse estado de, sabe, de raiva, de frustração, a gente perde. Aí a Carol, É. ela começou nesse processo. E à medida que ela foi mudando, eu fui obrigado a mudar. Ou eu mudava, ou eu era inadequado para aquele casamento. Entendeu? Era inapto para aquele casamento. É. Então, a sua mudança, ela leva a mudança do outro. A grande questão é, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Aí que entra a mulher que edifica a casa, né? A questão da oração, pagar o preço na oração, ir ali, e ajustar aqui, e vai estourar de vez em quando em algum momento ou outro, aí volta, aí conversa. Então, isso é uma construção. Até para que ele, ao enxergar cura em você, ele comece também a buscar a mesma cura, entendeu? Porque É. esse alcoolismo aí tem origem. Tem origem. E ele precisa saber tratar isso dele também. É. Uhum. É, essa questão do olhar para dentro é tão forte que, por exemplo, uma mulher dessa, eu não ficaria muito pasma se ela descobrisse, por exemplo, questões desde a infância, que ela só recebia amor se ela cuidasse, se ela desse, mediante o que ela fizesse. Então, o que que acontece? Por exemplo, se ela aprendeu que ela tinha que cuidar, vamos supor, cresceu num ambiente no qual tinha muita briga, né, entre os pais e tudo mais, que ela tinha que cuidar dos irmãos, a coisa só começava a ficar em paz quando ela começava a cuidar. Aí cuidava da mãe, aí cuidava do pai. Sério, se você, por exemplo, cresceu num lar assim, a chance de você arrumar um marido, pra você cuidar, é enorme. Você não consegue entrar em outro padrão. Não sei se está fazendo sentido. Porque isso é impressionante, gente. Como que a gente repete aquilo que a gente aprendeu desde a infância, entendeu? Então, assim, é olhar para dentro.
Por isso que, inclusive, o seu casamento reflete você. Os seus relacionamentos, eu já falei aqui até de amigos. Eu, por exemplo, desde que eu passei por um padrão de cura muito intenso, até o padrão dos meus amigos mudou. Verdade. Antes, por exemplo, né, amor? Eu Uhum. atraía pra mim muita gente sanguessuga. Sanguessuga, que eu tinha que dar, assim, sabe? E a amizade só existia mediante o que eu fazia. Só tinha uma via, né? Só. Impressionante. É E muito aí eu doido. fui curando essa questão, fui curando essa questão desde a minha infância, padrões que eu aprendi. Hoje em dia, caraca, olha, pela nossa equipe aqui no TAG mesmo, tanto de gente maravilhosa que eu tenho atraído, tanto de gente que está pronta para doar, que eu tenho atraído, tipo, literalmente meu padrão de amigos Mudou completamente. mudou completamente. Então, olha só, isso tudo é muito sério. A gente precisa olhar para dentro. As Uhum. finanças, né? As suas finanças vão mudar por completo quando você realmente passar por esse processo. O seu jeito de ser pai, de ser mãe, vai mudar por completo. Por isso que eu preciso me enxergar. Tá fazendo sentido, gente? Porque se fizesse sentido isso, se você se apaixonar por esse processo de olhar para dentro, pronto, a gente já ganhou tudo. Já ganhou tudo o TAG 21, já ganhou tudo para você que ainda não fez. Porque é o que a gente mais quer, ajudar pessoas a olhar para dentro. E é o que Deus quer que a gente faça. É justamente por isso que ele nos leva para o deserto. Para quê? Para que ali a gente entenda os nossos padrões, para que ali a gente entenda as nossas dificuldades. Então, se os desertos que você está hoje, seja nas finanças, seja no seu casamento, seja com seus amigos, seja não sei qual deserto você está, com seus pais, para de murmurar e presta atenção e passa a curtir o processo, mesmo com as dores. Uhum. Passa a entender o que é que Deus está querendo que eu veja. Muda até a sua oração. Vamos combinar aqui de mudar a nossa oração? Toda vez que você estiver muito mal diante de uma coisa, você fala assim: Deus, o que o Senhor está querendo que eu veja diante disso tudo? Porque aí as coisas vão começar a mudar de verdade, tá? Uhum. Eu tô vendo que a Su tá falando aqui da questão de dificuldade, não sei exatamente se é isso que eu tô pensando, mas assim, tem vezes que quando a gente começa essa jornada de olhar para dentro, é um pouco difícil, porque principalmente para quem não tá acostumado, quem viveu uma vida fugindo de entender por que que você tá onde você tá, de entender, né? Enfim, é um pouco Uhum. difícil. Então, vale procurar ajuda. Vale procurar ajuda. Vale procurar ajuda de um bom psicólogo, um psicólogo confiável. Vale procurar ajuda de algum líder religioso que você realmente respeite, que você sabe que vai trazer informações de qualidade. Vale continuar com a gente no tag. Vale Vai continuar, despertando, vale vai aprofundar despertando. mais. O Uhum. IDTag, por exemplo, que a gente está lançando agora, inclusive o motivo desse curso é aprofundar mais. Por quê? Porque no Tag 21 a gente apresenta muitas coisas. Desperta muita coisa, né? A Su falando se eu quero ser a líder dela. Su, conta comigo, você sabe, nós estamos juntinhos, ó. Conte comigo para o confronto. Para a hora do conforto, muito não, mas para o confronto você conta comigo. Enfim, é, é porque a gente apresenta muita coisa, mas precisa aprofundar muito. Então, assim, que você se apaixone por essa jornada aí de olhar para dentro. No caso, por exemplo, desse caso aqui, dessa pergunta, essa esposa aí está sofrendo esse tanto, olha o tanto de coisas, de possibilidades que a gente já levantou aqui e que já desvendaria muita coisa, já traria cura para ela. Até um Mas sabia que marido eu tô curioso? alcoólatra, ele reflete algo. Eu queria Ele ver uma foto reflete algo. dela. Queria ver uma foto dela, queria ver uma foto do marido. É muito É. bacana isso. O Diego tá falando Inclusive, foto por quê? Porque até o é, seu corpo ele conta. Aliás, o ele corpo conta a sua ele história, conta né? mais do que o que a sua boca conta. O corpo Uhum. ele conta a sua história. Então é impressionante isso tudo. E ele vai revelando seus padrões de resposta, sabe? Padrões de reação, assim, é muito legal.
é muito bacana a gente começar, inclusive no IDTEG a gente vai aprofundar mais na questão do traço de caráter. E você vai ver como que é libertador a gente começar a enxergar assim. Vamos montar o Tag Leão. Vamos montar o Tag Leão. Ai, E falando aqui, Euclides, no Tag Leão, eu tenho até a pergunta de um leão aqui que eu recebi, eu falei que eu responderia hoje na live. E como já está quase acabando, amor, eu vou botar isso aqui na fila, tá? vai lá, Ele vai fala, lá. assim- ele fala assim, se puder responder quando tiver tempo, caso não venha abordar isso no vídeo, tá? Quando você colocando Deus em primeiro lugar, e obviamente esse é o caminho, como ficam os demais? No caso, esposa, família, amigos, etc. Porque há muitos casos de pessoas que trocam tudo isso para viver na igreja e a família chega a romper relações pela falta que fazem. Olha isso. Tá Já vi doido. isso acontecer mais de uma vez na minha região. Esse aqui está fazendo aquelas perguntas assim, sabe, um amigo do meu amigo passou por isso, né? De pessoas que, buscando o caminho, acabam abandonando o que os cercam. Muito obrigado pela atenção. Pô, fantástica pergunta. Fantástica pergunta. Acho que ela é muito mais presente do que a gente imagina. Assim, primeiro passo é a gente rever a questão das prioridades e entender a prioridade. A gente É, coloca como prioridade, a primeira prioridade nossa é o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele é quem sabe a meu respeito. É Ele que realmente sabe sobre a minha identidade, né? Então eu tenho que estreitar essa minha relação com Ele. Eu tenho que restaurar a adoração. Entenda, eu e Deus, o meu relacionamento com Ele, ok? Depois vem esposa, filhos, trabalho e ministério. Quando eu falo ministério, é igreja. É igreja. Então, quando você pega isso aqui e coloca no lugar de Deus, não significa que você está se relacionando com Deus. é. Entendeu? Isso as pessoas confundem muitas vezes. Ir para a igreja, participar dos movimentos da igreja, participar dos eventos da igreja, não necessariamente significa que você está se relacionando com Deus. Muitas Exatamente. vezes isso pode ser uma grande fuga. É. Entendeu? Uma grande fuga. E você acaba se alienando. Olha só. Você pode ver, pessoas assim, elas estão fugindo de um ambiente de alienação e entregando essa alienação na mão da igreja. Na mão Entendeu? dos líderes, né? Então eu saio de um ambiente onde eu não sou quem eu quero ser, eu não faço o que eu acho que precisa ser feito e vou para um outro ambiente que agora eu vou fazer o que os outros falam para eu fazer, mas eu vou fazer achando que isso é santidade. Para Eu eu estou ser me aproximando comandado, mais de né? Deus. Então você inverte as coisas. Até É. porque, gente, numa boa, se eu começo meu relacionamento com Deus, eu começo a experimentar essa liberdade, essa transformação, esse nascer de novo, a palavra diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. E eu vou ser sal da terra dentro da igreja. A igreja é onde eu vou para me reabastecer, para me alimentar, para dividir o pão com as Para pessoas. entrar em comunhão, É a né? Com comunhão, as para pessoas. fortalecer o propósito. Mas a igreja não é um lugar onde eu vou ser luz. Em tese, pode funcionar assim. Na verdade, a igreja é uma reunião de várias luzes. Onde é que eu vou ser luz? Eu vou ser luz na minha casa, eu vou ser luz na minha família, eu vou ser luz no meu ambiente de No trabalho. trabalho. Então, eu não posso abrir mão disso. Mas o É. que é mais pesado é que tem muito líder religioso que prega isso. Entendeu? Prega isso. Mas quando você ouve esse tipo de direção, você sabe que ela não está falando com um adulto. Ela pensa que está falando com a criança. Porque se eu estou no ambiente onde a pessoa fala, oh, não pode isso, não pode isso, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui, não sei o que, não sei o que, você tem que envolver. Enche a sua cabeça de tanta coisa que quando você vê, você se afastou da tua família. Ou seja, aonde Deus queria que você tivesse presente para ser a voz dele, a presença dele, as pessoas conseguirem enxergar o que é um cristão de verdade, na verdade, as É. pessoas passam a ter ojeriza disso. Elas passam, nossa, você tá doido, eu não quero isso para mim, não. Fulano de tal fez isso, fez aquilo, outro, eu nunca mais vi, nem no futebol vai, ele não aparece nas festas mais de família, ele não sei o quê, papapá. Peraí, deu errado. É. A sequência está errada, a prioridade está No no lugar tanto que é errado. muito fácil ter filho, né, de líder, assim, revoltado, inclusive com a igreja. É. Por É. quê? Conta Mas por quê. fica revoltado porque é incoerente, né? É completamente Incoerência, essa é a incoerente. palavra. Incoerência. Incoerente.
A pessoa tá ali cuidando de tantas pessoas e não cuida do próprio filho, não cuida da própria esposa, né? É incoerente. E aí entra, ó, o que a gente fala muito sobre a consciência integral. Porque muitas vezes as pessoas elas chegam feridas na igreja, né? Só que elas não querem encarar suas feridas, o que elas querem é uma solução para elas. Então elas abrem mão da ferida e se mergulham num profundo buscar na oração e louvor e adoração. Amém. Elas estão alimentando uma das 3 pernas. E a que precisa ser alimentada primeiro. Então elas estão alimentando o espírito. Mas o espírito, ele fica meio que inoperante quando a alma está toda bagunçada. Ele precisa entrar ali, ele precisa acessar ali. A grande questão é que a alma é o nosso campo, é o nosso ambiente, é a nossa dimensão que nós menos gostamos de estar. Porque é a que mais nos incomoda. Então, sabe, uma pessoa cheia de problema na alma, sabe o que ela vai fazer? Ela vai mirar no corpo e ela vai mirar no espírito. Ah, não é de igreja. Ih, ela vai mirar no corpo. Ela vai querer ocupar, ela vai querer fazer, ela vai querer malhar demais, ela vai querer mudar isso. Ela vai achar que a resolução do problema dela é ter um corpo melhor. Ter uma aparência melhor. Cirurgia plástica, isso. O que mais se vê é pessoas achando que é a plástica que vai resolver a vida da pessoa, que vai resolver o casamento, que vai resolver... E a bariátrica, doutor? Não resolve o que está aqui dentro, não. E vai se submeter à cirurgia bariátrica. Passa pela cirurgia bariátrica, perde peso, não sei o quê, aí chega num platô. Aí não perde mais peso, ou perde peso e volta tudo de novo. Por quê? Porque a raiz do problema... Ou vai para tá outro vício. A raiz do problema, não é? Preenchido. Então a Carol tá... Não vou falar careca de saber, porque ela é linda com esse cabelo maravilhoso dela. Mas ela tá já cansada de ver isso. Caso se repetindo dessa forma. Então você vê chega a ser pessoa... frustrante. Agora, se você vê uma pessoa mergulhada na igreja, está o tempo inteiro na igreja, você fala, cara, vamos sair, vamos conversar, e você vai ver que tem coisas ali que ele vai escondendo, que precisa resolver. É uma fuga. Igreja pode ser uma fuga também, gente. Não acha que é só porque está na igreja o tempo inteiro, não, que é santo, não. Não, muitas vezes estar na igreja o tempo inteiro é uma fuga. É uma fuga. É só lembrando que, por favor, a gente não está falando que igreja não é importante, tá? Misericórdia. Mas é importante entrar em comunhão com os irmãos, com pessoas que pensam da mesma forma. Ir ali na casa de Deus é importantíssimo. A gente só está falando diante do extremo, que daí a igreja passa a ser sua única forma de, a princípio, se aproximar de Deus. E não é. Relacionar com Deus é uma coisa, e isso é a prioridade. Adorar a Deus, adorar o seu Deus, né? Realmente se relacionar com Ele, refletir Ele, isso daí é a prioridade da nossa vida. A gente nunca vai ser completo sem Deus. Só que aí depois, logo em seguida, vem a família, né? Vem o trabalho e depois o ministério. Que daí é literalmente eu colocando em ação, né? Essa reflexão, essa é a reflexão da minha adoração ao Pai. Então, assim, a gente só está falando da questão das prioridades, mas é muito importante. Tá O bom? reflexo é tudo aí. É por isso que a gente colocou a questão do ministério por último. Como a Carol disse, o reflexo de tudo isso tem que ser no ministério. A minha vida na igreja ela tem que ser reflexo de todo o resto. E não o contrário, achar que eu organizo lá para poder refletir fora. Não. Você tem que trabalhar tudo para que lá dentro da igreja você não esteja sendo nada além do que você é fora dela. É assim que funciona. Aí. Pastora, também amo você, viu? A Célia tá colocando aí. Show. Filipão, meu isso querido, aí, abraço gente. para você, legal. Saudade. Vamos lá. Eu tô vendo aí que já passou bastante do tempo. Acho que a gente pode ir finalizando, porque amanhã todo mundo vai acordar cedo, né? Eita, é mesmo. Gente, ficaram mais perguntas para trás. Ficou pergunta, mas a gente... Delas, né? Mas o que eu ia falar aqui para vocês, para deixar? A gente abriu já as inscrições do IDTag, mano? Já tá aberto. Já. E aí, quem tá fazendo o Tag 21, a gente vai passar no e-mail ou no WhatsApp. Você vai receber o link especial. Isso mesmo, tá? E você já pode estar divulgando para todo mundo aí. Se você quer mergulhar mais nisso, quer entender mais isso, vamos com a gente, que a gente tem muita coisa para poder compartilhar com vocês. Isso vai,
abrir sua cabeça, a sua mente, a sua consciência, para você realmente entender por que você funciona assim e por que a sua vida flui dessa forma. É muito gostoso. Depois que a gente entra nessa, a gente acha o máximo. Isso aí. Beijão para vocês, gente. Bom descanso. Quem está no 21 já vai dormir, porque a gente tem que acordar bem cedo, hein? 6 horas estamos começando. Até Beijão amanhã. pra Deus vocês. abençoe muito. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.